Olá, hoje eu vou falar sobre o que é curtir a vida. A palavra curtição é uma palavra que surgiu nos anos 60. Ela não tem mais do que 50 anos de idade. Foram junto com o movimento dos hippies, gente que decidiu cruzar os braços e se afastar de qualquer possibilidade de ir à guerra, porque era a época da guerra do Vietnã. Era gente que também, até certo ponto, queria cruzar os braços contra a sociedade de consumo e não participar dela, quer dizer, saíram dos seus trabalhos ou saíram das universidades e começaram a fazer nada ou quase nada. E, diga-se passagem, nesse primeiro momento, muito influenciados também pela chegada da maconha no meio dos jovens de classe média ou de classe média alta, porque até então a maconha era uma droga, mais do que tudo, de consumo de pessoal, vamos dizer, mais voltado para a delinquência, para o crime, vamos dizer, para a malandragem. Né? Não obrigatoriamente para o crime pesado, mas para a malandragem. Então, a ideia do curtir era uma ideia de não fazer nada que não fosse simplesmente por prazer. Até então, toda a formação dos jovens era uma formação em torno da ideia do dever, da obrigação, do sacrifício. Bacana era ser uma pessoa sacrificada, esforçada, produtiva, bom estudante, né? Bom esportista, tudo tinha que ser muito competente. E a ideia de curtir era uma ideia de aproveitar a vida, uma ideia de brincar com a vida, uma ideia de, vamos dizer, de fugir daquilo que era o princípio que governava a vida até então, que era tudo em função de finalidade, ou seja, a gente vivia em torno da pergunta: para quê? Para que fim? Eu vou fazer isso com que finalidade? Qual é o objetivo? Qual é a meta? A meta era sempre ou atingir um determinado resultado profissional, atingir um determinado resultado financeiro, conseguir conquistar uma determinada garota, enfim, ou conseguir ter sucesso num determinado ambiente social ou numa prática esportiva. Sempre tinha uma ideia de finalidade, tudo era para um fim, né? E no mundo da curtição aparece o mundo do lúdico, ou seja, as pessoas passam a fazer coisas simplesmente porque é gostoso, só porque é gostoso e não porque serve para algum fim. Então, a ideia, pelo menos no início, era uma ideia do sexo mesmo, como alguma atividade que pudesse estar a serviço basicamente da curtição, ou seja, do prazer, da troca de carícias, onde teoricamente iria desaparecer a ideia de finalidade também aí, quer dizer, atingir o orgasmo, satisfazer o parceiro, etc. Isso nunca vingou muito, porque na prática sempre as pessoas viveram a sexualidade muito mais voltada para a ideia de que é importante atingir o prazer e principalmente dar prazer ao parceiro. E essa ideia de finalidade contaminando a questão da sexualidade, na realidade estragava e comprometia um pouco a ideia de curtição, que era a ideia de que era uma troca de carícias prazerosa que não precisava levar a lugar nenhum, a não ser a satisfação derivada da própria troca de carícias. Essa ideia, vamos dizer assim, da curtição é uma ideia que vem tomando e ocupando cada vez mais espaço, até porque o mundo do dever, das obrigações e do sacrifício vem diminuindo. Então tem muito mais atividade de entretenimento hoje. Hoje as pessoas, por exemplo, ao se dedicar a alguns jogos na internet, videogames, etc., fazem muito mais isso com finalidade lúdica. Muitas dessas atividades lúdicas e de prazer têm ainda uma pequena dose de competição. Mas é uma competição completamente diferente daquela que existe no mundo sério, vamos dizer assim, no mundo do trabalho, no mundo onde tudo tem que responder à pergunta com que finalidade, para que fim. Então, esse mundo do lazer é um mundo que não responde a esta pergunta e nem faz esta pergunta. É um mundo, vamos dizer assim, em que as pessoas vão ao cinema porque é gostoso, em que se o filme for inteligente, intrigante e ajudar a gente a entender alguma coisa a mais, melhor ainda, porque aprender é um prazer extraordinário, onde você curtir música, e se sentir a emoção que aquela melodia ou que aquela letra provoca é uma coisa maravilhosa, onde a leitura onde acompanhar a leitura de livros, de textos, ou acompanhar mesmo essas gravações como vocês estão fazendo aqui no meu canal. Tudo isso tem que ser também, além de tudo, agradável. Pode até estar a serviço de ajudar a pessoa a conhecer melhor a si mesma, ou melhor as outras pessoas. Mas não tem uma finalidade prática. A finalidade aqui
Quando existe é o prazer de aprender, de conhecer, de se aprimorar. Isso aqui é um deleite maravilhoso que vale tanto no plano físico, quando as pessoas decidem aprender também a dançar, ou a jogar, ou a praticar um esporte, ou a correr, sempre com a finalidade de aprimoramento pessoal, mas nenhum objetivo competitivo, nenhuma ideia, vamos dizer assim, de disputa, nada que envolva tão dramaticamente a vaidade, como é o mundo do pra quê. O pra quê é o mundo da vaidade e o mundo lúdico é o mundo do prazer, o mundo das coisas gostosas, simplesmente do universo que, diga-se de passagem, vai crescer, porque o tempo dedicado ao trabalho deverá tender a diminuir, o número de ofertas de mercado de trabalho deve, com o tempo, diminuir, porque as máquinas e a tecnologia vai modificar muito a relação do homem com o trabalho, o tempo livre o tempo vai crescer, o tempo das férias vai crescer, e as pessoas vão ter que aprender cada vez mais a viver coisas gostosas, a fazer aquilo que tem prazer. E no mundo do facultativo, no mundo do lazer, é tudo meio facultativo, então não tem muito cabimento o universo do obrigatório, e é preciso um cuidado grande para que a gente não seja obrigado, na hora do tempo livre, por exemplo, a ter que todo domingo almoçar na casa de não sei quem, ou de algum parente, essas coisas obrigatórias que não tem muito cabimento quando a gente pensa em coisa gostosa, em que a gente faz só porque tem vontade. As obrigações e os deveres não são do mundo do obrigatório. Evidente, visitar uma pessoa que está doente, dar ajuda prática a quem está doente, um parente querido que está precisando de apoio, é uma coisa. Agora, ser obrigado a ir almoçar na casa de um pai ou de uma sogra, simplesmente porque é domingo, é uma coisa que provavelmente no mundo do prazer, no mundo lúdico, não vai ter mais muito cabimento. Isso ainda são resíduos dos tempos em que tudo era obrigação, tudo era dever, tudo era sério, tudo era mandamento, quer dizer, que se vivia por conta de um regulamento muito rígido, e esse regulamento vai se afrouxando. Nós vivemos cada vez mais livres de tudo isso, pelo menos um bom segmento da vida, que é esse segmento da curtição, em que, para falar a verdade, a grande maioria das pessoas, pelo menos de mais idade, ainda tem muito que aprender, porque os jovens se lidam muito melhor com esse universo vamos dizer assim, de simplesmente ficar na praia, batendo papo, rindo, né? E se divertindo, do que o pessoal mais velho, que parece que fica inquieto quando não tem nada de útil, de importante para fazer. Única ressalva: o mundo do lazer e o mundo, portanto, lúdico, não deveria ser contaminado com o uso excessivo de álcool e de outras drogas. Infelizmente, os jovens também são muito competentes para se divertir enchendo a cara, e isso não é realmente um bom modo de se gastar o tempo. Isso aí, na verdade, é um sinal de que há ainda alguma dificuldade da pessoa aprender a curtir o mundo lúdico sem nenhum recurso, vamos dizer, sem lançar mão de nenhum recurso químico. Eu acho que é muito importante a gente conseguir avançar nesse sentido e poder ter um relacionamento com o prazer, com as coisas gostosas da vida, com o bater papo, com ouvir música, com ver filmes, com ler, e vamos conviver, por exemplo, socialmente na praia ou em ambientes agradáveis, sem precisar lançar mão de nenhum tipo de recurso químico. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se, recomende para os seus amigos. Até a próxima.